Quem é consumidor? Meus comentários hoje, eles são dedicados à jurisprudência que trata do conceito de consumidor. Por quê? Porque não existe uma definição precisa de quem é consumidor. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E no parágrafo único diz: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O que acontece? Essa questão é bastante complicada de você estabelecer quem é consumidor. Vou dar um exemplo muito claro, onde não interessa para os tribunais quem é consumidor. Num mútuo bancário, uma pessoa jurídica vai lá e toma um empréstimo junto ao banco, ou uma pessoa física. O judiciário não quer nem saber se a outra parte é consumidor ou não. O que interessa nesses julgados é a análise que é feita do conteúdo do contrato, se houve cobrança de juros abusivos, se existe alguma cláusula ilegal, ou seja, se existe alguma ilegalidade. Olha, presta bem atenção, o judiciário não está nem aí com a qualidade das partes nesse tipo de situação, só sabe que uma pegou dinheiro e a outra deu dinheiro. Não analisa. Quando fala em Código de Defesa do Consumidor, na aplicação ali nessas relações bancárias, pode haver inversão do ônus da prova, mas o cliente é que vai ter que demonstrar que houve excesso na cobrança de juros, é o cliente que vai ter que pagar as custas periciais. Ou seja, o que interessa saber nessa situação se a parte contrária ali é consumidora ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o judiciário, nesse tipo de situação, ele não analisou a qualidade e não teve nenhuma proteção ali para o consumidor em virtude da sua qualidade de ser consumidor. O que acontece? Nas legislações, acabamos ter algumas proteções de determinadas categorias de pessoas. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, busca-se uma proteção do trabalhador. A meu ver, esta proteção presumida, ela é questionável e parece que não deveria existir. E eu não falo isso daqui da minha própria cabeça. Eu me baseio, para vocês verem aqui, nessa tese de doutorado do direito francês, La qualité du contratant comme critère légal de protection, essai de méthodologie législative. Ou seja, a autora dessa obra fez aqui o seu doutorado, foi dirigida pelo professor Jacques Guestin, professor emérito de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. E então eu posso dizer para vocês que com certeza absoluta, essa obra levou, essa tese de doutorado, 5 anos e meio para ser feita. Com o melhor material do mundo, eu posso dizer para vocês, é feita essa pesquisa na França. Tudo que tem de melhor. E quando falam com relação à proteção do consumidor, dizem que no Brasil o Código de Defesa do Consumidor é avançado. Não se enganem com isso, esqueçam isso daí. Desde 1978, na França, tem o projet que já avisava a proteção do consumidor. Simplesmente aqui houve uma codificação, ou seja, quero dizer que o Brasil foi em 90, na França, desde 78 já existia a proteção do consumidor. E o que acontece? Então, veja só como eles estão adiantados. 78 para 90, que foi a introdução do Código de Defesa do Consumidor aqui, são 22 anos de atraso. Nosso Código Civil copia o modelo italiano de 1942, 2002 no Brasil. Matéria de recuperação de empresas e falências, na França, chamada de redressement judiciaire. Sabe de quando a legislação? 1985. O que eu quero dizer para vocês que esses países que eu mencionei aqui, eles estão muito mais avançados que o Brasil na área do direito. É indiscutível. Tanto é verdade que o Brasil, ele se baseia no direito europeu, no direito americano e o contrário. Esses países da Europa não se baseiam no direito brasileiro. Então, dentro dessa visão que eles têm mais avançadas, nessa obra eu trago algumas considerações absolutamente interessantes para serem colocadas aqui no Brasil. Eu tenho até um artigo escrito, para quem quiser ler com calma, sobre a erradicação do binômio fornecedor-consumidor. Tá? Vai ver lá, Robson Zanetti. Então, aqui, o que a autora diz? Algumas passagens, ela diz aqui, des droits et des obligations propres sont reconnus aux salariés
o fermier, o locataire, o commerçant, o consommateur. Ce droit est spécialisé non seulement visent une catégorie particulière de personnes, mas poursuivent un objectif défini, leur proteção. Eu vou aqui só para vocês entenderem, de uma maneira breve, o que ele diz. Que esses direitos e obrigações reconhecidos aos trabalhadores, aos locatários, aos empresários, aos consumidores, o que ele fala? Olha que interessante como se aplica no Brasil. Ce droit especialisé, esses direitos especiais para essas categorias de pessoas. Não somente visam uma categoria particular de pessoas, mas perseguem um objetivo definido, sua proteção, exatamente o que acontece aqui no Brasil. Legislação trabalhista, legislação do consumidor, visam a proteção de uma determinada categoria de pessoas. Não é diferente lá na França, o que diz aqui então, continua o autor, il faut dire que la méthode législative consistant à créer des régimes spéciaux de protection en fonction du critère de la qualité du contractant n'est pas sans présenter les dangers d'accroître l'imitement du droit des contrats. O que ele está dizendo aqui? Ele diz na obra, essa proteção, que se parte de uma presunção de uma proteção de uma determinada categoria de pessoas, que ela acaba trazendo na prática, muitas vezes, ela acaba trazendo um desequilíbrio, onde não é visto o conteúdo do contrato e sim é protegido uma determinada pessoa. Então, o que esse autor, essa autora, ela acaba dizendo aqui nessa obra, que é extremamente interessante e baseado em Aristóteles. O que interessa a um contrato, a um julgamento, é ver quem está em desequilíbrio naquele contrato. É a parte contratante que está em desequilíbrio. Não interessa saber se é consumidor, se é trabalhador, para que exista o equilíbrio do contrato. Olha só que interessante. Isso é o contrato comutativo, que deve haver um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Lembra da deusa Têmis? Aquela que é a deusa da justiça, que nós olhamos, tem a balança. E o que aquela balança ela deve fazer? Buscar o equilíbrio entre o contratante e entre as duas partes contratantes. Então, a justiça é isso, a justiça é o equilíbrio. E olha, na deusa Têmis, de um lado da balança, assim como diz Aristóteles, de um lado da balança você não vê o consumidor, do outro lado você não vê o fornecedor. Do lado da balança não existe trabalhador, do outro lado da balança não existe empregador. E desde esta época da deusa Têmis e desde a época de Aristóteles, existiam comerciantes, existiam trabalhadores e outras categorias de pessoas. Então, o que serve para os julgamentos que nós vemos aqui nos tribunais, a meu ver? Que a justiça ela deve ser feita buscando o equilíbrio do contrato, buscando analisar o conteúdo do contrato e não protegendo uma determinada parte. É essa justiça que deve ser feita. Então, independentemente de ser de um lado consumidor, ser trabalhador, ser um empresário, o que deve ser buscado é não a justiça. A justiça deve buscar ser feita não olhando a qualidade das partes, e sim analisando o conteúdo do contrato e colocando as partes em equilíbrio. Então, essa lição não é minha, essa lição vem de Aristóteles e depois vem muito bem aqui exposta nessa tese de doutorado. Então, essa ideia que eu coloquei para vocês aqui não é minha, eu simplesmente estou passando o conhecimento que vem de Aristóteles e vem aqui do direito francês, e que eu acho extremamente interessante e que por exemplo, como eu mencionei aqui, aplicado nos contratos bancários, onde o juiz não analisa a qualidade das partes e o conteúdo do contrato. E assim deve ser também com relação aos outros contratos, sem olhar a qualidade das partes e sim observando o conteúdo de cada um deles.